Hoje vamos dar sequência às mensagens sobre 7 passos para um caminho de excelência. E o que vamos compartilhar hoje, lembrando que todo esse estudo está sendo compartilhado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Hoje de manhã, falar especificamente da primeira parte do versículo 4. Apenas a primeira parte, que diz: o amor é paciente, o amor é bondoso. Ou em outras versões, o amor é sofredor, o amor é benigno. Pai, eu quero te louvar mais uma vez por lermos a tua palavra. E quero pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender essa expressão que foi citada aqui agora. Nos ajude a trazer luz a essa palavra, para que ela fique clara ao entendimento dos irmãos. Todos podem dizer amém? E o tema que nós separamos para essa mensagem hoje é paciência e benignidade como características do amor. Porque parece até que essas palavras, paciência, ou sofrimento, e benignidade, ou bondade, e amor são coisas distintas, mas na verdade ele fala que isso é amor. O amor, ele é paciente, o amor, ele é benigno. E são duas qualidades, duas virtudes, né, que parece que estão cada vez mais ausentes nos dias de hoje. Mas elas são virtudes desse amor ágape citado aqui por Paulo em 1 Coríntios 13. Para algumas pessoas parece estranho falar de paciência, de bondade, de benignidade e mesmo de tolerância ao sofrimento quando se fala de amor, porque o conceito de amor, repito mais uma vez, que essa geração hedonista está pintando, que na verdade é paixão, ela é de satisfazer, é de autossatisfação. O conceito de amor que se passa hoje é: o que é que eu vou receber com isso? Eu vou te amar, o que é que você tem para me dar se eu te amar? O que é que eu ganho de volta? Qual a minha recompensa se eu amar você, né? Então, olha, eu quero que você me faça feliz, porque eu te amo, tá? Olha, eu te amo, então cuida de mim. Então, a ideia de amor que nós alimentamos nesse século é um amor egoísta mesmo. Eu quero que as pessoas me supram as minhas necessidades. Aí quando você lê aqui que o amor é paciente, que o amor é benigno, que o amor é sofredor, que o amor é bondoso, parece estranho para os dias de hoje. Então eu quero, de forma muito simples hoje, pensar nas duas palavras aqui, paciência e benignidade. Mas eu quero gastar até um pouco mais de tempo com a paciência, que a benignidade a gente vai perceber dentro do que da linha que eu estou traçando aqui. A benignidade vai até ser mesmo uma consequência disso. Mas primeiro pensar que o amor é paciente, né? Como eu falei aqui, em algumas versões a palavra paciente foi trocada por sofredor. Não sei se alguém tem alguma versão aí, acho que Almeida Revista Atualizada diz que o amor é sofredor, né? Estranho pensar, o que tem a ver paciência com sofrimento? E o pior, o que tem a ver sofrimento com os dias de hoje, tá? Bem, a palavra usada aí em 1 Coríntios 13, traduzida por paciência, no grego ela vem de duas palavras, né? Que é a palavra macrotimel. Macros quer dizer muito tempo, e timel vem de timos, que quer dizer ira ou raiva. Na verdade, paciência é a capacidade de suportar e de não se irar por muito tempo. É a capacidade de você suportar muito tempo sem dar vazão, sem extravasar a sua ira, sem extravasar a sua raiva. E o que isso tem a ver com amor? Porque nós estamos falando, na verdade, de tolerância, né? Da capacidade de suportar o sofrimento, sem perder a linha, sem perder a consciência, sem se irar, sem extravasar a sua ira. Isso vai totalmente contra a linguagem de hoje. Porque na linguagem de hoje não há espaço mais para paciência. Não há espaço mais para tolerância. Não há espaço mais para se suportar qualquer tipo de sofrimento. Nós somos a geração do descartável, não é isso? A geração dos nossos pais, era aquela geração que se orgulhava: olha, o meu móvel está aqui há 30 anos na sala. Um bom móvel era esse, passava de uma família para outra, de uma geração para outra, né? Aquele armário, aquela cristaleira, né? Os mais jovens nem sabem o que é isso, né? Uma cristaleira que ficava ali gerações inteiras, né? Eram móveis de qualidade. E aí, tudo tem a ver com esse tempo. Esse tempo é o tempo do consumo, né? E esse consumo tem que ser mantido. Nós estamos impregnados de uma cultura capitalista. E o capitalismo sobrevive do consumo, né? Tem que haver consumo para ele sobreviver. E todos nós aqui, todos que estão ouvindo essa palavra, estão inseridos nesse conceito. Fique tranquilo, nós somos reféns dele. Por mais tenhamos uma mentalidade e até um discurso socialista, no fundo somos capitalistas também. Nós também queremos consumir, queremos produzir o consumo, queremos manter o consumo em ativa.
Então, para que esse consumo seja muito fortalecido, é importante que as coisas sejam descartáveis. Porque se eu faço um móvel que dura 3 gerações, como é que fica depois o fabricante de móveis? Então, vamos ter que produzir mais, né? Então, para produzir mais, faça uma coisa descartável, bonitinha, mas ordinária. Então, muito bonito, envernizado, mas lá, vamos fazer o aglomerado, vamos fazer um móvel que destrua rápido, na segunda mudança não dá mais para usar, e assim vai. A gente vai descartando, descartando, descartando. Um dos maiores problemas hoje da humanidade é uma coisa que poucos percebem, é o lixo. O nosso lixo é um sério problema, gente. O lixo é um problema seríssimo. Eu não sei o que vai ser da nossa humanidade daqui a poucos séculos, com a quantidade de lixo que produzimos. Tanto o lixo eletrônico, que é outra coisa muito séria agora, mas o lixo que a gente acha mais comum, como madeira, móveis, roupa, tecido, sacos plásticos, coisas que dificilmente são deterioradas pelo ambiente e que duram séculos para serem deterioradas. Nós estamos enchendo o nosso planeta de lixo. Porque nós precisamos consumir cada vez mais e descartar o que não é mais tão belo, o que não é mais tão novo. Essa semana até citei aqui hoje de manhã, né? O outro tinha me falado, depois a Ana Cláudia me citou, eu parei para ouvir um pouquinho lá o Leandro Carnal, né? Que é um historiador muito interessante ouvi-lo, e ele estava batendo pesado nisso, dizendo que, na verdade, a juventude passou a ter quase que uma supremacia agora. Então, para nós, o que é jovem e o que é novo é o que é importante. Então, tudo que é velho está ficando obsoleto. Ele falou uma coisa interessante: no século passado, o expert em alguma coisa, a expertise tinha muito a ver com a maturidade, com o envelhecimento. Então, alguém que mexia quando criou-se a imprensa com Gutenberg, para o cara aprender a manusear aquela prensa, era anos aprendendo, a passar de pai para filho. Então, quanto mais adulto o cara era, mais respeitado ele era, porque ele era experiente. Hoje não, com a tecnologia, essa molecada já nasceu na internet. Você pega um garoto de 8 anos, 9 anos, ele pega um smartphone, ele pega um tablet, parece que aprende por osmose. Ele olha assim, já passa tudo. A gente fica ali tentando pegar tecla por tecla para aprender. Aí passou essa ideia que nós velhos somos obsoletos. Estou me colocando entre os velhos aqui já, né? Já passei, estou quase nos 50, então já sou obsoleto. Estou com 48 anos, já não sabe nada, e esse coroa não sabe nada, está por fora. Aí eu clico uma palavrinha lá no Google, eu tenho resposta para tudo. Isso é um equívoco. É tudo efêmero, tudo limitado, tudo superficial, porque não se aprofunda mais. Então nós pensamos a ter ojeriza com o que é velho. Quando nas culturas antigas, o mais velho era mais respeitado. O que isso gerou em nós? Uma intolerância, uma impaciência, e por isso é melhor jogar fora do que consertar. Nós não consertamos mais as coisas. É melhor jogar fora a TV. Não é porque ela está ruim, é porque ela tem tubo. O negócio agora tem que ser mais moderno, tem que ser slim. Não é porque o computador está ruim, é porque ele agora não é mais tão moderno quanto o outro. Eu não vou usar nem 1%, nem 10% da capacidade dele, mas tem que ser o último modelo. Tem que ser o mais. E nós temos que ter pressa, tudo tem que ser rápido, não é verdade? Foi feita uma pesquisa há pouco tempo, ouvi numa rádio, que as pessoas estão impacientes com aplicativos que demoram mais de 3 segundos para abrir. Se o aplicativo do celular demorar mais de 3 segundos para abrir, não presta. Você entende? Olha a pressa que nós temos. Eu sou refém disso também, fique tranquilo. Não tem nenhum hipócrita aqui, eu sei que eu luto contra isso. Né? Às vezes a gente está andando olhando o celular, está no volante olhando o celular, por mais errado que seja, não é verdade? Quem aqui nunca fez isso? Que Deus te abençoe se você nunca fez, né? Mas a maioria de nós já errou nessa área já. Atender o celular, olhar rapidamente a mensagem no WhatsApp, é rapidinho só. E os desastres direto acontecendo, mortes. A gente sabe que isso acontece, pessoas morrem por alguns segundos de desatenção, mas nós não podemos esperar. A paciência é uma virtude que se esgotou desse século. É um século ansioso, esquizofrênico, doente, neurótico. Falta paciência. A mesma falta de paciência que temos com os aplicativos, com os dispositivos eletrônicos, com os aparelhos eletrônicos, com os móveis, com a moda, com a roupa, com a música. Meu Deus, música. Passei esse dia na casa do Marcos e da Elô. A gente foi lá porque teve a despedida do Márcio. Começamos a cantar músicas nostálgicas lá do Grupo Elo, Grupo Logos, Grupo Prisma. Os novos nem sabem do que a gente está falando, né? Parece que está falando em mistério. Então, cara, a gente começou a cantar. Eu chorei muito lá de emoção. Eu me seguro mesmo, precisa chorar, porque eu fiquei pensando que uma música daquela durava esses 4, 5 anos tocando. Hoje o sucesso dura mais de 6 meses. Porque tem que entrar outro sucesso em cima, porque é uma necessidade. Então, não há mais paciência. Meu Deus, imagine, eu nunca fiz isso, né? Assistir uma ópera, assistir uma sinfonia. Meu Deus, é muito tempo, gente, não aguenta mais. Tem que ser pancadão, tem que ser rápido, tem que ser
E as pregações vão no mesmo modelo também. E nós começamos a fazer as mesmas coisas com as pessoas. Nós as descartamos. A esposa, o amigo, a família. Nós não temos tempo para consertar as coisas que estão quebradas. Preferimos jogar fora. Eu rompo o relacionamento, eu isolo, eu dou um gelo, eu me separo, eu faço outro amigo. Ainda mais que no Facebook é fácil fazer amigo e tirar amigos. Fazer amigo você faz e desfaz. Vai lá, desfaz, faz de novo, desfaz, faz de novo. Aí tem milhares de amigos. Mas investir em relacionamentos envolve muito tempo. Envolve desgaste. E a gente não quer mais ter esse desgaste. A gente prefere desistir do casamento e começar uma nova família. Então hoje estamos vendo a realidade mesmo no meio cristão. Mesmo no meio cristão. Evangélico, essa é a realidade de pessoas facilmente dirão, eu estou no 3º, 4º casamento. E nas áreas mais nobres da cidade, de nível social mais elevado, isso é mais sério ainda. Na Zona Sul, na Barra da Tijuca, o mais comum é pessoas no 3º, 4º casamento dentro da igreja, que eles não suportam mais consertar o que está quebrado. Então o amor é paciente, porque a paciência, ela produz tolerância ao sofrimento. Ela produz capacidade de suportar. As pessoas desistem da família, desistem dos filhos, desistem da missão de vida que tem. Então, a missão de vida, ela sabe que aquela é a missão da vida dela, mas como vai causar muita dor, como vai trazer muito sofrimento, ela prefere desistir e fazer qualquer outra coisa para se enganar. Desistem da igreja. A igreja é muito difícil, na igreja essa igreja aqui é muito complicada, vou para outra igreja. Aí todo ano muda de igreja. As pessoas não têm mais paciência. A falta de paciência não gera resiliência, que é a capacidade de suportar as intempéries, não é isso? É a figura da palmeira, não é isso? Que o vento a leva até quase no chão, mas ela não cai, porque ela é resiliente, ela consegue suportar e voltar para a posição. Nós estamos criando uma geração que não tem resiliência. Eu lembro de um da CEPAL que nós fomos. Desculpe que eu lembrei agora aqui, não vou lembrar a fonte exata, depois a gente pode pesquisar. O Marcos, o pregador que pega muito na CEPAL, Marcos Botelho, falou de uma pesquisa que foi feita em um lugar, depois eu me cobro, vou tentar pesquisar isso na internet hoje, vamos para a internet, está vendo? Então, senhor Google, né? Então, uma pesquisa que foi feita em um lugar que tentaram criar palmeiras, só que elas ficaram cercadas por espécies de redomas de vidro, né, para crescesse mais rápido. E sabe qual foi o problema? Não suportaram o vento e quebraram. Porque a resiliência foi feita exatamente de suportar desde novinha o vento. Resiliência é feita assim. Essa geração não tem resiliência. Essa geração cada vez mais cedo está indo para as drogas, para o álcool. Meninos, nós estamos vendo direto histórias de crianças de 8, 9 anos com coma alcoólico. De 8, 9 anos se drogando. Irmãos, a menarca, que é a primeira menstruação, está cada vez vindo mais cedo. Há relatos de meninas com 8 anos tendo primeira menstruação, pelo estímulo excessivo ao sexo, através das vibrações de televisão, de filmes. O organismo está acelerando das pessoas. Há uma pressa exagerada, há uma ansiedade patológica. O amor nos ensina a paciência. Quando você é capaz de suportar viver com alguém, mesmo enfrentando conflitos, mesmo tendo que pedir perdão várias vezes, num ambiente como esse da igreja, onde você convive com pessoas diferentes, você vai ter que aprender a tolerar diferenças e amar diferentes. Você não tem noção do benefício que isso traz para você como ser humano criado por Deus, que é um Deus tolerante e um Deus que ama. Olha o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 5 ao 7, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Pedro diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Então a caridade, que é esse amor prático, o amor ágape, ele é fruto de um amor fraternal. Você relacionou com pessoas de forma fraterna, no exercício de piedade, mas você só exerce piedade se primeiro você aprendeu a ter paciência, porque sem paciência você não exerce piedade com ninguém. No primeiro erro da pessoa, você desiste da pessoa. E olha, nesses 22 anos como pastor,
E nesses 30 e poucos anos liderando algumas coisas na igreja, eu sei que sem paciência você não exerce piedade. Que quem mais você cuida é quem muitas vezes te apunhala pelas costas, é quem desiste, quem recai. E por causa da paciência que você exerce piedade. Você acredita que a pessoa mais uma vez vai acertar. Você entende isso? E esse século não alimenta mais esse nível de piedade. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 ao 5, diz algo muito interessante sobre paciência também. Aos Romanos 5, versículos 3 ao 5. Aos Romanos 5, 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe por que essa geração não tem mais esperança? Você percebe que essa geração de meninos, 13, 14, 15 anos, não tem mais esperança. Eles falam, não tem mais jeito não, mas eu quero é me arrumar, porque o país já acabou. A igreja não tem mais jeito, vamos quebrar a igreja, acabar com a igreja morreu. Essa geração que ela mais fala isso é uma geração sem esperança. Mas de acordo com a palavra de Deus, a esperança, ela é uma produção, ok? Olha onde a esperança começa a nascer, de acordo com o apóstolo Paulo. Nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência. Quando você é paciente, suporta uma tribulação, 2 tribulações, você começa a produzir experiência, e por causa da experiência, você tem esperança. Sabe por quê? Porque a experiência fala o seguinte: esse vento está muito bravo, essa tempestade é muito violenta, mas ela passa. Quem não tem experiência fica apavorado. Você entendeu? Eu nunca fui em alto mar. Eu nunca pesquei em alto mar. Mas o pessoal que pesca em alto mar fala, pastor, fica tranquilo, vem aquele vento bravo, depois passa. Eu vou ficar apavorado se eu for, vou vomitar, vou me borrar, vai ser um desespero. Mas quem tem experiência está lá, porque ele sabe que passa. Agora, quem não tem experiência fica apavorado. Aí perde a esperança. A falta de experiência produz falta de esperança, mas não se pode produzir experiência sem paciência, porque durante muitas tribulações eu vou ficando paciente e experiente. Vocês entendem isso? Está dando para entender, gente? Por isso que o amor no relacionamento com o irmão tem que me levar à paciência. Ele vai errar comigo, mas eu vou ter paciência com ele. E a minha paciência com os erros dele vai gerar experiência em mim, para que eu tenha experiência nas pessoas. Esse é o século sem esperança. Jesus falou algo parecido com esperança, que é fé, quando diz, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Gente, eu às vezes sofro por causa disso, mas eu acho que eu vou morrer acreditando nas pessoas, porque eu tenho esperança no ser humano. De verdade, se eu desistir disso aqui, eu não estou aqui por causa de uma profissão, estou aqui porque eu acredito que o ser humano, de fato, por mais que ele erre, por mais que a herança de Adão tenha sido perversa, há uma essência de Deus em todo ser humano, que Deus é amor, e o espírito do homem só está amortecido, está adormecido, mas quando ele for ressuscitado em Cristo, há possibilidade de mudança. Você crê nisso? Você crê que Deus pode mudar a história do ser humano? Eu creio nisso. Essa é a minha esperança, e essa esperança foi produzida pela experiência, que foi produzida pela paciência, que foi produzida pelas muitas tribulações e frustrações que a vida me trouxe. Cada vez que a gente se decepciona e suporta o tranco, você começa a ter mais paciência com as pessoas. Quando Nelson Mandela saiu da prisão depois de 27 anos, é isso? 27, acho? 27 anos, qual era a palavra dele? Quando ele falou sobre perdão, ele dizia, eu não quero que a África do Sul se torne um lugar de ódio. E a África do Sul só não se tornou o que a maioria das nações africanas tornaram, com várias revoluções e mortes, porque houve a esperança de um homem de que pudesse haver o mínimo de consciência e respeito entre negros e brancos. Que esperança era essa que esse homem tinha? Fruto da experiência. De onde essa experiência veio? Da paciência que ele aprendeu lá na cadeia, com anos de tribulação. Você entende o que eu estou falando? Quando nós poupamos nossos filhos de tribulação, nós estamos poupando nossos filhos de esperança. Porque tribulação produz paciência, paciência produz experiência, experiência produz esperança. Essa geração está sem esperança, eu repito, porque nós tratamos crianças como adultos e tratamos adultos como crianças. Quando eram crianças, eles davam ordens para nós, e nós não ensinamos essas crianças a terem paciência. As crianças não têm paciência hoje, gente. Acho incrível. Mãe, pai. E o pai para. Tá, filho, fala o que você quer falar. Que isso, gente? É um nível de ansiedade absurdo. Mãe, me dá o tablet, mãe, me dá. E a mãe dá.
É um reforço absurdo dessa geração. Porque os pais não conseguem mais colocar limites, e limite causa dor, frustração. Meu irmão, entenda de uma vez por todas, deixe o seu filho se frustrar. Frustração amadurece o indivíduo. Frustração produz paciência, que produz experiência, que produz esperança. Falta de frustração torna um monte de jovens fracos, homens fracos, sem esperança, desesperados. Aí vão para onde? Vão para a droga, vão para o sexo louco, vão para a loucura, vão gastar dinheiro igual absurdo, vão perder dinheiro, vão investir de forma errada, por causa da ansiedade. O amor é paciente. O apóstolo Paulo sabia disso, né? Ele sabia do que ele estava falando. Porque o amor que ele tinha pela igreja, ele chegou a dizer certa vez que sentia dores como que de parto pela igreja. Foi fruto de muitas frustrações, amigos que o traíram, que o abandonaram, que o apunhalaram pelas costas. Sofrimentos, fome, perseguição, esse monte de tribulações produziu em Paulo paciência, experiência e esperança. Por isso ele encerra os seus dias solitário, abandonado, mas convidando Timóteo a não desistir da pregação. A esperança que ele tinha, não desista, Timóteo, ainda que eu tenha sido traído até mesmo pelos meus irmãos, que eu tenha sido abandonado até mesmo por discípulos que eu formei, mas não desista, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, seja um pregador eficaz. Essa é a esperança que Paulo tinha. E de onde vem isso? Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 9. Abra sua Bíblia, por favor. Filipenses 4, do 4 ao 9. Paulo diz, antes disso, Filipenses 4, 12, está em 4. Olha o que ele fala no versículo 12 de Filipenses 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12, ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, Paulo fala de um segredo. Ele falou, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então, é possível viver contente em toda e qualquer situação. Nós já falamos muito sobre isso aqui, vou repetir mais uma vez. Viver contente em toda e qualquer situação não é a mesma coisa que dizer, eu sou feliz em toda e qualquer situação. Ser feliz em toda e qualquer situação é uma pessoa esquizofrênica, enlouquecida ou surtada. Como é que alguém pode estar feliz sepultando um filho que morreu de câncer? Como é que alguém pode estar feliz com a destruição do seu casamento? Como é que alguém pode estar feliz com a falência? Agora ele pode estar triste naquela hora, se sentindo infeliz, porém contente. Porque contente tem a ver com conteúdo. O que eu tenho dentro de mim que me mantém de pé? É disso que ele está falando. O que me dá alegria no sentido de ânimo? O que me dá ânimo para a vida? O que me dá impulso para a vida? Qual é o meu alegro? Qual é o meu impulsionador? Qual é o meu dinamizador? O que me leva a ficar de pé, mesmo estando triste? É o contentamento. É o conteúdo que eu tenho. Se o meu conteúdo é Cristo, por isso que ele fala, tudo posso nele que me fortalece, não é através dele, mas nele. Se eu estou nele, eu tenho um conteúdo. Porque eu estou nele, ele está em mim. Ele falou o que ele disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, isso é contentamento. Ok? O que Paulo está dizendo então? O segredo de viver contente em toda e qualquer situação está nele. Ele explica como é que é esse estar nele, a partir do versículo 4. Então, Filipenses 4, do 4 ao 9, Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Eu não sei se você percebeu que Paulo aqui dá uma sequência muito prática para que eu tenha paciência, para que eu tenha uma vida sem ansiedade. Presta atenção nisso aqui. Primeiro ele fala, ele dá uma ordem, alegrem-se sempre. Tenham sempre essa alegria, esse contentamento. Sempre. Ele novamente diz, ele novamente direi, alegrem-se. Ou seja,
Repito, não é fiquem felizes sempre. Sejam sempre alegres, sempre contentes. Tenham conteúdo. Você entende? Tenham esse conteúdo. Lembra que nós iniciamos essa palavra falando nos caminhos da excelência, que Deus é amor. Quando ele fala que sem amor nada serei, ou seja, sem Deus, sem ter Ele em mim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Então ele fala, seja em Deus. Porque para eu estar alegre sempre, eu tenho que estar nele. Até aqui você entendeu? Amém, gente? Amém? Agora, daí em diante, que a sua amabilidade, que a sua gentileza, que a sua temperança, que a sua paciência seja conhecida por todos. Mas para que isso aconteça, primeiro, não andem ansiosos. Agora, como não andar ansioso nos dias de hoje? Aí Paulo explica como. Mas a contrapartida da ansiedade que Paulo propõe é, em vez de andar ansioso, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A contraindicação para a ansiedade é uma vida de oração constante. É o que a gente não faz hoje. Oração não é talão de pedidos. Deus me dá, eu quero, não. Ele está falando de oração, olha o que ele fala, oração e súplicas. A súplica é uma parte da oração. E ações de graças, outra parte da oração. Apresentar os pedidos a Deus, outra parte da oração. A oração compõe isso tudo. A oração é o tempo de estar a sós com o Pai. Meus amados, você sabe por que você desiste das amizades? Sabe por que você diz, eu não amo mais minha esposa, por isso estou querendo me separar? Sabe por que você fala, eu não amo mais meu amigo, por isso eu desisti da nossa amizade? Porque você vive movido por ansiedade e por impaciência. Você quer que as pessoas mudem, que elas entendam o que você está falando. Se elas não entendem, se elas não mudam, você desiste delas. Se as pessoas não conseguem ser parceira como você quer, você joga elas fora do teu relacionamento. O que a palavra diz é o seguinte: ore em vez de ter ansiedade. Ore como quem para contemplar, como quem para gastar tempo com Deus. As filosofias de fora vão dizer, tenha tempo de meditação transcendental, tenha tempo de contemplação. O que a Bíblia diz é, ore, gaste um tempo entre você e Deus e vença a tua ansiedade. Amém? Você entende o que eu estou falando? Só, pastor, mas o senhor acabou por tempo de uma palavra dura para nós aqui, para quem não está entendendo. Mas se alguma vez viu eu desistir de vocês aqui? A gente fala e está aqui, fala e está aqui. Por quê? Porque eu realmente falo como o pai que cobra, mas cuido como o pai que chora com você. Porque eu acredito em vocês. Amém? Eu acredito que vocês podem absorver essa palavra. Eu não parei de pregar até hoje por causa disso, porque eu acredito que você vai entender. É disso que Paulo está falando. Mas eu não vou construir isso se durante a minha crise de ansiedade eu não entender que eu preciso parar tudo e ir para o colo do Pai. E dizer, Pai, me ajuda a amar minha esposa. Pai, eu estou sem paciência com meu marido. Pai, eu não aguento mais o meu filho. Pai, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, eu preciso de... É disso que Paulo está falando, esteja diante dele. Aí se você tem uma vida de oração, o que Paulo fala? A paz de Deus começa a guardar o teu coração. Você entende isso? Porque você tem uma vida de oração, aí a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará seus corações e suas mentes. O que Paulo está falando? A ansiedade é como um surto. A ansiedade excessiva, ela rouba da gente a racionalidade. As pessoas estão sem paciência hoje por causa da ansiedade. Desiste de casamento, desiste de relacionamento, desiste de filhos, desiste de amizade, desiste de sonhos, desiste de missões, desiste de visões dadas por Deus, desiste da igreja, desiste do próprio Deus. Porque a ansiedade era isso. Está vendo, Deus não responde. Está vendo, fulano não muda. Está vendo, esse casamento não tem mais jeito. Está vendo, eu não consigo, nada dar certo na minha vida. Eu vou surtar, eu vou jogar fora, eu vou beber, eu vou encher a cara, eu vou para a rua, eu vou embora. Mas se você, nessa hora que a ansiedade te ataca, fosse para os pés do Senhor, tivesse um tempo de qualidade com Ele, e fizesse disso uma prática, se na tribulação, como diz o apóstolo Paulo no outro texto, em vez de eu me entregar à ansiedade, eu fosse para o caminho da paciência, que é o amor, e Deus é amor, e o tempo da oração é esse tempo, sabe o que aconteceria? A paz de Deus, que excede
todo entendimento humano, ainda que o meu entendimento diga, está tudo errado, o país está mal, o país está em crise, não tem mais jeito para mim, o culpado é a Lula, o culpado é o Lula, é a Lula, né? O culpado é a Dilma, que é a filha do Lula, que é a Lula, então o culpado é esse, o culpado é aquele, o culpado é a situação do país, o culpado é a China, o culpado é a Bolsa de Nova York, o problema é minha sogra, o problema é minha mãe, eu estou com raiva do mundo. E quando você está nesse desespero aí, está se perdendo. O que Paulo fala? Nesse conflito, vá para o Pai, porque a paz excede o entendimento. Ainda que o teu entendimento diga, e é verdade, talvez o país esteja em crise, bem como está em crise, o teu casamento pode estar muito ruim mesmo, é verdade, vocês não se entendem mais, vocês quase não se falam, esse amigo traiu você de forma cruel, a igreja está em crise realmente, a igreja de Cristo está sofrendo um tempo de confronto, tudo isso está acontecendo, mas quando a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, vem, ela guarda, olha o que o texto diz, o teu coração e a tua mente. Ela guarda as tuas emoções e o teu entendimento. Você entende o que eu estou falando, gente? Porque, repito mais uma vez, as pessoas não amam da forma de 1 Coríntios 13, com paciência. Porque elas não suportam mais o sofrimento. E não suportam o sofrimento porque não vão para o lugar da paz, que é a presença de Deus na hora do sofrimento. Você entende o que eu estou falando? Asaf, no Salmo 73, não é isso? Olhei a prosperidade dos ricos e aquilo me fez muito mal. Eu quase tropecei. Porque eu pensei, eles não têm dificuldade, roubam, enganam. Aí o que Asaf fala? O que Asaf diz? Que entrei no santuário do meu Deus. Onde é o santuário do meu Deus, gente? É na Sem. Santuário do teu Deus é o teu espírito. É lá que ele habita. Sabe o que o salmista está dizendo? Até que eu parei. Internalizei tudo. Fui lá para o meu espírito, onde o Espírito Santo está e diz, Pai, fala o que está acontecendo. Aí ele começa a ter paz. É disso que eu estou falando, gente. Amém? Você entende isso? Você vai parar de desistir de relacionamentos quando você buscar esse amor que é paciente. Aí essa paz, que excede todo entendimento humano, o que ela faz? Faz com que a sua mente, como Paulo diz, seja ocupado por pensamentos nobres, corretos, puros, amáveis, de boa fama, excelentes, dignos de louvor. A tua mente começa a pensar coisas boas, porque você está pensando o que Deus pensa. Aí, por conta desse pensamento, você começa finalmente a colocar em prática o que você aprendeu, ouviu e viu dos seus líderes. Deu para entender isso aqui? Amém? Estava falando isso com a Patrícia, conversando, com essa geração está adoecida, né? E as pessoas vão continuar gastando fortuna em terapia e não vão se curar. Sabe por quê, irmãos? Como a gente falou várias vezes aqui, a cura da ferida da alma não está em terapia. A terapia é uma ferramenta. Eu estou estudando psicologia, se deixarem eu vou me formar no final do ano. Se permitirem, eu vou ser psicólogo. Não sei se vão deixar, mas se deixarem, eu vou ser psicólogo. Agora, eu acredito que a psicologia é uma ferramenta. Mas a própria psicologia sabe que ela nunca teve a proposta de curar ninguém. Não é pressuposto a psicologia, a palavra cura. A psicologia é uma ferramenta. A cura das nossas dores está em obedecer à palavra. Você entende isso? Amém? Se nós vivêssemos o que a palavra diz, nós temos saúde, gente. As pessoas vêm para o gabinete pastoral, vão para o psicólogo, pedem conselhos, mas não mudam, não param de pecar, não largam suas amantes, não largam o seu pecado, não largam a vida dupla, não largam a mentira, não largam a vida de ostentação, vivem além da sua realidade financeira, gastam o que não podem gastar, compram sem pagar, se odeiam, não pedem perdão, não liberam perdão, não são pais dos seus filhos, têm uma vida irresponsável e querem ser curadas como? Isso é insanidade, gente. O que Paulo está dizendo? O final desse caminho tem que ser, olha o que ele fala no final. Por favor, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim, põe em prática. O final é esse. Alguém entendeu isso aqui ou ficou confuso, gente? Você entendeu? Então, quando ela fala que o amor é paciente, é por isso que o amor vai te ensinar. Vai te ensinar que o outro erra como você erra. Mas que a paciência que há em você vai fazer com que você não desista facilmente das pessoas, nem dos sonhos, nem dos projetos. Você pode dizer amém? Essa geração está cada vez se isolando mais, gente. Por isso que a rede social é tão legal, né? Como já falamos aqui algumas vezes, a rede social, ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Porque na rede social é fácil. Não gostou da postagem? Tira do feed, não é isso? Não gostou da tua postagem? Para de seguir. Não gostou mesmo?
você desfaz a amizade. Na vida real, gente, que é fora do mundo virtual, desfazer a amizade é muito doloroso. Desfazer a amizade quebra vínculos, deixa sequelas, deixa dores. Uma coisa interessante no Facebook, eu acho, é que você nunca mais sai dele. Você sabe que quando você deleta, você está lá armazenado, né? Mesmo que você delete, nunca mais você entra. O dia que você entrar, está lá de novo. A pessoa morreu. A grande crise hoje, inclusive, como acabar o Facebook de alguém que já morreu, porque fica lá. Mas nesse ponto até que é verdade, sim. Quem disse para você que as dores são apagadas só porque você isolou a pessoa? Eu não esqueço mais uma pessoa que alguns anos atrás, tem muito tempo, saiu daqui da igreja e falou: pastor, estou saindo, que eu tenho uma mágoa com fulano. Muito grande. E eu não consigo tomar ceia olhando para a cara dele. Eu falei: você vai conseguir tomar ceia sem olhar para a cara dele? Mudou alguma coisa? Não entendem? Esse modelo da rede social, a gente vai apagar e não vejo mais. Eu vou apagar e não olho mais. Eu vou apagar e esqueço. Não, meu irmão. Vínculos, quando são quebrados, deixam feridas. Casamentos que são destruídos, deixam feridas. Passou sua utopia, que se você se separar, acabou o problema. Não acaba problema nenhum. Quem está no segundo casamento, terceiro casamento, sabe as sequelas que ficam de um casamento para o outro. Não tem jeito. Não é que a pessoa está condenada a ser infeliz a vida inteira, mas tem que ter consciência que aquela dor vai seguir sim. Então, enquanto há tempo, aprenda o amor que é paciente. Aprenda que o sofrimento faz parte do amadurecimento. Deus é um Deus que sofre. Seu coração é sofredor, porque Ele é paciente. O amor é paciente, diz o apóstolo Paulo. A paciência faz com que a gente não desista do próximo. Eu quero, sobre paciência, ler um último texto aqui, uma última sequência de textos, para encerrarmos com benignidade, por causa da hora. Olha que interessante, o apóstolo Paulo aprendeu o que era paciência. Quando ele fala assim, o amor é paciente, não era discurso, não era retórica não, gente. Paulo sabia o que era paciência, porque ele foi tratado. Paulo era um cara extremamente culto, que conviveu com o colégio apostólico, onde a maioria era analfabeto. Paulo entendia de filosofia, de grego, lidou com gente judaizante. Paulo teve que lidar com gente que não entendia o que ele queria dizer muitas vezes. Paulo foi traído pelos seus amigos e abandonado no final da sua vida. O sucessor que Paulo escolheu, que foi Timóteo, ele tinha que escrever cartas dizendo às pessoas: recebam Timóteo com respeito, não o menosprezem, porque tinha que brigar até para que o sucessor fosse aceito. A impressão que dá é que as pessoas não aceitaram muito Timóteo como sucessor de Paulo. O próprio Paulo muitas vezes tinha que convencer as pessoas que ele era apóstolo, porque até o seu apostolado era colocado em dúvida, porque ele não andou entre os 12 com Jesus. Esse cara viveu sem desistir da igreja. Era um homem que tinha uma vida social boa antes de se converter. Era membro do Sinédrio, tinha cidadania romana. Era um cara que tinha um nível social alto. Há um texto que a Bíblia fala que ele, por influência da sua família, consegue visitar alguém no presídio. Ele tinha influência no meio político. Ele abriu mão disso tudo pela igreja. E no final da vida ele está abandonado. Está rejeitado pelos próprios amigos. Esse homem deveria desistir de tudo. Mas ele no final continua tendo esperança com a igreja. Porque a paciência produz isso, a paciência produz esperança. Você entende isso? E não vem paciência sem antes vir sofrimento. Repito, o sofrimento produz paciência, a paciência produz esperança, e a experiência produz esperança. Paulo passou por todo esse nível. Por isso, para que ele chegasse a esse ponto, foi necessário que alguém que vivia esse amor tocasse a vida dele. Olha aqui, Atos capítulo 9, versículo 26 a 31, o que acontece com Paulo? Atos 9, 26 a 31. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Primeiro, Paulo sofre com a impaciência. Quando ele se converte, Paulo era um cara polêmico.
Então ele vai lá para Jerusalém. Quando ele chega, ele antes era o perseguidor dos cristãos. E a igreja não tinha templos. As pessoas se reuniam em casa. Aí imagina, está na casa do Marcelo. Marcelo, o Paulo tem. Paulo, que sai fora, vamos esconder todo mundo. Aí depois ele vai lá na casa, né, do Bruno. Ó, então Paulo, manda esconder todo mundo que Paulo está aí. Vai na casa do Beto, da Patrícia. Ó, manda esconder que Paulo, ninguém queria receber Paulo em casa. Esse cara é perseguidor. Aí Barnabé. Sabe o que quer dizer Barnabé? Barnabé quer dizer filho do Paráclito, no grego. Ba é filho, e esse Nabé é a abreviatura de Paráclito. Paráclito é o nome dado ao Espírito Santo. Ele era o filho do Espírito Santo, por isso chamado filho da consolação. Ele tinha um amor do Espírito Santo, que é esse amor paciente, que haja espírito paciente o Espírito Santo com a gente, né? A gente vacila, está lá convencendo, chamando de volta. Você se arrepende um pouquinho, o Espírito Santo traz tudo de volta, a unção, não é assim que acontece? A gente pisa na bola, erra, o Espírito Santo se entristece. Você se quebranta um pouquinho, ele já te enche de novo, derrama os dons, e é assim que ele faz. O Espírito Santo é muito paciente. E esse Espírito havia em Barnabé. Esse homem, na verdade, nem se chamava Barnabé, se chamava José. O nome dele era José. Sabe quem deu o apelido de Barnabé para ele? Os apóstolos. A Bíblia diz que os próprios apóstolos o apelidaram de Barnabé. Olha, aquele José, cara, parece até que é filho do Espírito Santo. Vamos chamar ele então de José Barnabé? E ficou Barnabé. Ninguém mais chamava ele de José, só de Barnabé. O nome dele virou o chamado dele. Esse Barnabé vai até Paulo, senta com Paulo, ouve a história dele. Ele era um homem do Espírito Santo. Era um homem que talvez tenha sofrido muitas decepções, muitas tribulações, um homem que aprendeu a ter paciência, que aprendeu a ter experiência com a paciência, tinha esperança das pessoas. Então ele ouve Paulo e diz: não, Paulo, eu vou levar você nas casas, e eu vou recomendar você. As pessoas começaram a receber Paulo, só que Paulo começou a discutir com os irmãos de língua grega. E o problema é que a igreja era muito querida na sociedade. Quando eles perceberam que a popularidade da igreja começou a cair, ó, manda Paulo embora. Os apóstolos não tiveram nem um pouquinho de paciência. Manda Paulo para Tarso. E Paulo ficou esquecido 13 anos lá em Tarso. Até que acontece algo lindo em Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. Atos 11, 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Esse mesmo Barnabé, quando assumiu a igreja de Antioquia, a primeira coisa que ele fez foi procurar Saulo. Talvez foi lá em Tarso, de porta em porta, até achar Saulo. Disse: Saulo, vem comigo, meu filho. Vamos continuar o que nós começamos. É esse amor paciente que produz esse apóstolo que alcançou o mundo inteiro. Irmãos, em nome de Jesus, vamos orar hoje para que Deus produza paciência no nosso coração, porque paciência também é amor. E por isso que eu falei que é só fechar rapidamente, quando ele fala: o amor é paciente e bondoso, ou benigno, porque não há benignidade, não há bondade onde não há paciência. Vamos entender isso? A benignidade, esse coração bondoso, só existe por causa da paciência. Sem paciência, nós não somos benignos com ninguém. Sabe por quê? Sem a paciência, nós temos até um certo nível de boas ações com pessoas que respondem ao que nós fazemos. Nós temos boas ações com aquela pessoa que vem e atende o que a gente pede. Ele é um drogado, por exemplo, pede tua ajuda. Aí você fala com ele, ele larga as drogas, vai trabalhar, aí você: ajudei. No dia que ele recai, você joga fora. Teu filho não obedece o que você falou, sempre obedece o que você falou. Amo meu filho. No dia que ele desobedece e que erra com você, e você tem que disciplinar realmente, você desiste do seu filho. A benignidade diz o seguinte: eu vou continuar acreditando nessa pessoa. Por isso que tanto benignidade como paciência são apontados como fruto do Espírito Santo em Gálatas 5, 22. É o Espírito Santo quem gera paciência ou longanimidade e benignidade também. E essas duas virtudes são características do amor de 1 Coríntios 13, do caminho de excelência. Vamos ficar em pé e vamos orar nessa hora.